antes das guerras, antes dos impérios, antes das fronteiras, das armas, dos exércitos e das bandeiras. Existiu apenas uma família. Descubra tudo que não te contaram. A história do primeiro assassinato do mundo está registrada no livro do Gênesis, um dos textos mais antigos da Bíblia. Depois de Adão e Eva, nascem dois irmãos, Caim, agricultor, homem da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Dois irmãos, criados no mesmo ambiente, com a mesma origem, o mesmo Deus e a mesma oportunidade. Em determinado momento, ambos decidem oferecer algo como forma de adoração. Caim leva frutos da terra, resultado do seu esforço. Abel leva as melhores partes do seu rebanho. Nada indica rivalidade, nada indica conflito, nada indica ódio. Mas, naquele instante silencioso, algo invisível muda o rumo da humanidade. A oferta de Abel é aceita, a de Caim, não. E esse pequeno detalhe, quase imperceptível, se torna o ponto de partida para o primeiro crime da história humana. O texto não descreve uma discussão, não mostra gritos, nem confronto. Ele mostra apenas o que acontece dentro de Caim. Seu rosto muda, sua reação é imediata. Ele se enche de ira. E no lugar onde deveria existir reflexão, nasce um sentimento que vai redefinir a história do mundo: inveja. Aqui está o elemento central deste documentário. O primeiro assassinato da humanidade não começa com violência. Ele começa com comparação. Um irmão olhando para o outro e se sentindo menor. Um homem medindo o próprio valor a partir da aceitação do outro. Segundo o relato, Deus se aproxima de Caim e faz um alerta direto e perturbador. O mal já estava à porta, desejando dominá-lo. Ainda existia escolha, ainda havia controle, ainda era possível parar. A narrativa deixa claro que o verdadeiro campo de batalha não era o campo físico, era o interior de Caim. A tensão cresce sem que ninguém perceba. O silêncio se torna pesado. A frustração não é resolvida. O ressentimento não é enfrentado. E aquilo que começa como dor se transforma lentamente em ódio. A história mostra que a tragédia não nasce no momento do ataque. Ela nasce muito antes, quando um sentimento não é controlado. Então Caim chama o próprio irmão para sair. Um convite simples, um gesto aparentemente normal. Eles caminham até o campo, um lugar isolado, aberto, sem ninguém por perto, sem proteção, sem testemunhas. E ali, longe de qualquer olhar humano, acontece o primeiro assassinato do mundo. Caim se levanta contra Abel e o mata. O texto não descreve a arma, não descreve a luta, não descreve a dor. Ele registra apenas o fato: um irmão matou o outro. E naquele instante, a violência entra oficialmente na história da humanidade. Não por disputa de terras, não por poder político, não por dinheiro, mas por inveja. Em seguida, Deus pergunta a Caim onde está seu irmão. E ele responde com frieza, tentando fugir da responsabilidade, dizendo que não sabe e questionando se era o guardador do próprio irmão. A resposta que vem logo depois transforma o crime em algo impossível de esconder. O sangue de Abel clama da terra. A própria terra se torna testemunha. O lugar que recebia o trabalho de Caim agora denuncia o seu pecado. O primeiro homicídio não fica enterrado no silêncio. A consequência vem de forma direta e definitiva. Caim é amaldiçoado no trabalho. A terra deixa de produzir para ele. Ele perde sua estabilidade, sua segurança e seu lugar. Passa a viver como errante, vagando pelo mundo. Mas a punição não é apenas material, é existencial. Ele passa a viver com medo, carregando a consciência do que fez. Um sinal é colocado sobre ele para que não fosse morto por vingança, transformando sua própria vida em um lembrete permanente do crime. O primeiro assassinato do mundo não destrói apenas uma vida, ele inaugura um ciclo que mostra, desde o início da humanidade, que o ser humano é capaz de destruir quem está mais perto. Este mini documentário termina com uma verdade desconfortável. Toda grande violência começa pequena. Começa na comparação, cresce na frustração, se alimenta no ressentimento e explode quando o controle é perdido. O primeiro assassinato da história não foi cometido por um inimigo, foi cometido por um irmão. E esse fato, registrado há milhares de anos, continua sendo um dos retratos mais perturbadores da própria natureza humana.